exercício prático, por exemplo, como secretária da Educação na cidade do Rio de Janeiro. A sua avaliação, por que escola cívico-militar? Você concorda ou não e qual a razão? Olha, eu vi lá, e o prazer estar aqui com o Bebel, com o deputado, o tenente. Eu acompanhei o comecinho dessa discussão sobre escolas cívico-militares. Mais exatamente, foi no interior da Bahia, em alguns municípios, que uma associação de policiais militares aposentados ofereceu serviços para ajudar na disciplina. E eu confesso que fiquei um pouco entre assustada e impressionada, porque eu acompanho a educação no mundo inteiro. Eu fui diretora global de educação do Banco Mundial. Não conheço um sistema educacional no mundo que adote escolas cívico-militares. Para não dizer que não existem, existem como aqui as 14 escolas do Ministério da Defesa, as escolas militares. Então existem, por exemplo, nos Estados Unidos, as academias militares. Eu visitei na Armênia e no Cazaquistão escolas que tinham como itinerário profissionalizante formação para os jovens que quiserem no futuro ser militares, mas era ligado aos militares. A maioria dos países também não tem polícia militar como nós temos, mas colocar um problema bastante desafiador, né? A professora Bebel falou a questão da disciplina, que é um problema desafiador mesmo. É desafiador porque cada geração entra em choque com a geração anterior e hoje há mais motivos ainda para choque e que se apresentam. Então, busca-se muitas vezes uma bala de prata, uma solução mágica que, ao explicar para o eleitor, fica muito fácil de entender, ou para os pais, é muito fácil de entender. Eu faço isso, eu coloco policiais militares na escola e resolve o problema. Eu sinto dizer que é muito mais complexo que isso. Mas, já que você citou, professora Bebel, um educador brasileiro, eu vou citar outro, Antônio Carlos Gomes da Costa, que veio com uma ideia muito rica para a Bahia e também para a Bahia, propondo protagonismo jovem como uma forma de ensinar os jovens que eles são portadores de sonhos de futuro e que eles podem se preparar para ser construtores dos seus sonhos. Isso foi para a Escola de Ensino Médio de Pernambuco. Eu visitei, Vila, cerca de 50 escolas em tempo integral de Pernambuco no modelo do Antônio Carlos Gomes da Costa. Não vi indisciplina em nenhuma delas. Trabalhando com... Eles têm tempo integral, clubes a partir dos seus interesses de dança, de robótica, de outras coisas que engajam os jovens. E a indisciplina não acontece. Eu não acho que em tempos de inteligência artificial substituindo o posto de trabalho numa velocidade sem precedentes na história, que nós vamos competir bem com os robôs robotizando os alunos, que é no fim o que se imagina que vai acontecer com isso. E gastar verba da educação para uma complementação, como acontece em alguns desses modelos de escolas cívico-militares, para pagar a polícia militar ou ser um segundo trabalho de polícia militar. Aqui no estado de São Paulo não funciona dessa maneira, mas em alguns estados funcionam. Agora, elas existindo, elas têm que ser respeitadas tais como são, ou seja, cabe que as mesmas regras se apliquem a todos. E sim, a curto prazo melhora o IDEB. As pesquisas mostram isso, mas isso não se sustenta no longo prazo. Há mesmo um abandono escolar no terceiro ano. Eu acompanho o caso do Paraná e de Goiás também. Dei formação para os diretores das escolas de Goiás e entre elas 80 são cívico-militares, então elas participaram da formação. Esses
policiais militares, em alguns casos até bombeiros aposentados que participam, eles tentam fazer o melhor que podem, mas eles não são educadores. Eu ia colocar alguma outra questão, Tenente Coimbra. Afinal, o tenente, como deputado estadual aqui em São Paulo, registra, é o idealizador do projeto de implantação dessas escolas. Eu ia colocar uma outra questão, mas faço questão de transferir ao senhor. Como é que o senhor responderia essas questões destacadas pela deputada Bebel e pela doutora Cláudia Costinho? Começando pela professora Cláudia, de fato, o IDEB não vai ter uma alavancagem eterna. Ele tem, de fato, um aumento num curto período e depois ele tem uma estagnação de um avanço daquilo que a escola era anteriormente. Então, esse é o poder da disciplina. A gente nunca imagina, a gente nunca falou que a escola cívico-militar é uma bala de prata, que vem para tirar todos os problemas da educação, que tem vários problemas, que passam sobre a remuneração de professores, adequações de salas de aula, e um dos grandes problemas hoje é, de fato, a disciplina. A gente, de fato, não tem escolas cívico-militares ao longo do mundo, mas em que lugar do mundo você tem tráfico de entorpecente dentro da escola? Em que lugar do mundo você tem no estado de São Paulo mais de 2 professores agredidos todos os dias? Em que lugar do mundo, como o estado de São Paulo, tem mais de 150 mil professores de licença médica por ano? E a maioria dessas licenças por problemas psicológicos, muitas das vezes com a relação que ele tem dentro do ambiente escolar. A gente perdeu o respeito dentro do ambiente escolar. Os professores, eles estão gritando por socorro. Os professores, eles estão gritando por disciplina. E eu não estou falando só da parte pedagógica, porque a parte pedagógica, o militar, ele não entra. O militar, ele não é professor. E o militar, ele não é diretor, ele não entra em sala de aula. Ele ajuda a fazer a disciplina dentro do ambiente escolar. E essa disciplina, de fato, leva o professor a lecionar com mais tranquilidade, leva o professor a lecionar sem medo. As escolas cívico-militares, elas não são voltadas para qualquer escola. As escolas cívico-militares, elas têm por essência aquelas que têm algum critério de vulnerabilidade, seja ele social, seja ele por localidade, seja ele por nota ou seja ele por ocorrência. As escolas cívico-militares, elas só são implementadas dentro da comunidade escolar se o diretor ele for favorável. O governo do estado abriu para todas as escolas, falou assim, todas as escolas que forem favoráveis, solicitem o programa, com exceção daqueles municípios que só tem uma escola dentro do município. Por quê? Para o pai ter opção, para o aluno ter opção, para o próprio professor, se quiser a transferência, ter opção. E depois que o diretor se demonstrou favorável ao programa, foi feita uma consulta pública dentro da escola. Quem tem direito a voto nessa consulta pública? A comunidade escolar. O deputado não vota. O militante não vota de direita ou de esquerda. O político não vota. Quem vota é o pai. Quem vota é o aluno. Quem vota é o professor. E para ser implementado, para não falar que teve uma orientação na votação, que essa votação foi secreta, a gente colocou no projeto de lei que tem que ter pelo menos 50% da comunidade escolar votando. Então, professor, você imagina hoje o desafio que é levar, muitas das vezes, os pais que são distantes da escola hoje, para ir até a escola votar. E mesmo com todos esses desafios, a taxa de aceitação da comunidade escolar foi de 81%. A média de aprovação dessas 100 escolas no estado de São Paulo, da comunidade escolar, foi de 81%. Então, veja, a gente está falando de um programa que se comprova o seu investimento e a sua eficiência, porque a gente está falando em acréscimo de nota no IDEB, relatado aqui até pela professora. A gente está falando hoje de uma demanda da população, onde 81% da comunidade escolar é favorável ao programa, e a gente está falando de uma opção, porque a gente não coloca nem naquela cidade que só tem uma escola, essa escola não pode receber. Para o pai ter opção, para o aluno ter opção. Você quer hoje ter escola regular? Você tem escola regular. Você quer ter PEI 7 horas, PEI 9 horas? Você tem essa opção na maioria das suas cidades. E agora, em 100 escolas cívico-militares, em 89 cidades, salvo engano, você tem essa opção cívico-militar, que vai ter um modelo de mais disciplina, de mais civismo, e o que a gente encontra é diferente daquilo que é relatado de maneira abstrata. Quando a gente conversa com os professores, eles agradecem. Eles agradecem a mudança de comportamento num curto período. Em uma semana de implementação do programa, eu tenho diversos áudios de professores e diretores falando assim, nossa, né, a gente já está vendo a mudança no comportamento dos alunos, porque a gente perdeu a cultura dentro do ambiente escolar. Os alunos podem tudo, podem inclusive bater em professor, eles podem ameaçar professor. E a gente não pode permitir isso. Se a gente fizer uma analogia e uma associação, a escola cívico-militar nada mais é do que uma escola 50 anos atrás, onde todos nós cobríamos, cantávamos o hino, quando o professor chegava, nós levantávamos, respeitávamos o professor. E nem por isso viramos militares, a maioria. Colégio militar não é essencialmente para formar militar. Jacques Wagner, senador pelo PT, um dos fundadores do PT, estudou no colégio militar.
nem por isso formou militar. Mas a referência que ele fica é uma referência boa. E essas escolas que mais precisam, o resultado está vindo.